Beleza, então vamos nessa. Gente, muito boa noite. Boa noite, meu povo. Força total. Estamos aí. Nós já mandamos ontem um abraço pros caras. Mas acho que sempre é bom. Um salve aqui pra galera de Santa Amaro. O papo de hoje, nós vamos finalizar o que a gente estava falando ontem. Quero falar de empuxo nesse primeiro momento, tá? E depois vamos falar um pouquinho de eletrodinâmica. Então vamos nessa. Concentra. Empuxo. Pegando aquele ganchinho de ontem, vocês recordam daquela ideia de fluidos, né? Quanto mais fundo tá, mais pressão tem. Lembra disso ou não lembra, gente? Sim, legal. Então é o seguinte. Empuxo, para quem quiser acompanhar, que página que a gente tá? Ontem tava na página 24. Pô, vocês são foda, né, raça? Pô, vocês acabam com os meus anos de vida. Teorema de Stevin foi... Avança mais um pouco. Empuxo. Arquimedes. Página 26. Bora. Para você de casa que nos acompanha, estamos aí em página 26. Respira e vamos nessa. Concentra, por favor. A ideia é a seguinte, gente. Eu não sei se vocês já passaram por uma sensação de tipo, tá na praia e mergulhar alguma coisa, botar uma bola embaixo da água, quando soltar a parada emerge. Já aconteceu ou não? Já. Mas também já aconteceu de soltar alguma coisa, tipo uma pedra e ela afundar. Já ou não? Já. Mas também já aconteceu de vocês darem ali, sei lá, usando uma boia às vezes, para pegar um saquinho de marisco e ostra. Também já viram isso ou não? Sim. Tudo isso se interfere no empuxo. É o seguinte. O que é o empuxo? Eu vou deixar um espaço aqui para a gente botar um texto. Mas a ideia é assim. Recipiente. Nesse recipiente tem um líquido. E a jogada é a seguinte, todo mundo vai entender, olha lá. A partir do momento que eu pego uma bolinha e coloco nesse fluido, automaticamente eu estou tirando o espaço que o líquido estava para colocar a bola. Automaticamente vamos perceber que o nível dá uma subida. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Top. Exatamente a parte do líquido que eu tirei do lugar, essa parte tende a voltar para o lugar. Então todos os pontos do líquido começam a exercer força aqui nessa bolinha, tentando voltar para o lugar. Automaticamente essa soma dessas forças me dá uma força para cima. Por isso que a bolinha sobe. O nome dessa força chama-se empuxo. Agora a minha pergunta é: eu vou pegar essa bolinha em uma outra situação, tipo aqui, aonde a bolinha deslocou mais líquido? Situação 1 ou 2? Situação 2, concorda comigo ou não? Então aqui eu vou ter mais líquido tentando voltar para o lugar. Automaticamente eu vou ter uma força de empuxo o que, galera? Maior. Então, nesse primeiro desenho, empuxo da situação 1 é menor que o empuxo da situação 2. Tá indo ou não? Tá indo? Tá. Agora estamos com uma outra cena, bem parecida. A outra cena é a seguinte. O líquido de novo, só que agora é jogo de gente grande, hein? Eu vou colocar toda essa bolinha para dentro. Receberia um empuxo 3, certo ou não? Deslocou mais líquido ou menos? Mais. Então automaticamente o empuxo E3 seria maior que o empuxo E2, que seria maior que o empuxo E1. Só que agora eu vou pegar a mesma bolinha, só que eu estou olhando ela um pouco mais no fundo. Ela deslocou a mesma quantidade de líquido, mais ou menos? A mesma quantidade. Então significa que ela vai sofrer um empuxo para cima, sim, porém esse empuxo é menor, maior ou igual a esse aqui? Igualzinho.
Então o empuxo, ele só sofre variação, ele sofre mudança enquanto o corpo está entrando, ou quando está saindo. Depois que está totalmente imerso, o empuxo é sempre o mesmo. Logicamente, essa bolinha está sob maior pressão que essa. Concorda comigo ou não? Mas é outra coisa. Então pressão é pressão. Pressão é o que aperta o corpo para baixo. Empuxo é o que vai jogar ele para cima. Todo mundo entende? Sim. Então posso dizer que o empuxo varia com a profundidade ou não? Não. Ele varia com o volume deslocado. Quanto mais desloca, mais empuxo. Todo mundo entende? Vamos colocar essa frase então? Bora? O empuxo é uma força que atua verticalmente para cima sobre um corpo que desloca um fluido. E detalhe, observação, a intensidade do empuxo independe da profundidade. Independe da profundidade do corpo. Tá indo, pessoal? Tá indo? Vou esperar vocês copiarem até aqui. É, sexta-feira, dia da cervejinha, e vocês aqui, hein, galera? Tem que passar mesmo, merece passar, né? Ou não? Hã? Claro que sim. Mas tem que ver o... Presente da mãe? Pegar o quê? Presente da mãe? Tá certo. Que presente seria? Entendo. Cabo de vassoura nas costas. Porra, que agressivo. O pessoal do jiu-jitsu ali, falando. Só quer... Ah, presente da mãe então, se passar. É bom, né, ganhar presente, né? E dia dos namorados, já compraram esse presente da nega? Não vai rolar? Não, né? Não precisa, né? No começo rola, depois... No começo é... Depois de muito tempo já... Já tá há muito tempo? 4 anos. 4 anos não é nada, né? Só? Vai, né? Não, 4 anos. Vocês conhecem, vocês dois? Ah, vizinho? Da onde? Vocês moram onde? Lá no Santinho. Santinho. Nossa, longinho. Pertinho, pô. Santa Amaro? Não, tá, entendi. Uhum. Pô, mas Santinho é longe, hein? Santinho é longe. Vamos lá, então. Atenção, galera. Agora é o seguinte. Tem alguns detalhes que eu acredito que vocês vão entender numa boa. Vou fazer assim, ó. Existem 3 situações aqui. Todo mundo vai entender, vai ser relax. Ó, fluido,
fluido. Aqui eu venho assim, ó. Existe um corpinho que está aqui, galera. Concentra. Existe outro corpinho que está aqui. Só um pouquinho. E existe outro corpinho que está aqui, ó. Até vou mudar. Deixa um pouquinho mais tenso o negócio. Só que a diferença é que esse corpinho, com a aplicação do empuxo, e todo mundo sabe que tem um peso que puxa para baixo. Sim ou não, gente? Sim. Em todos eles tem empuxo e tem um peso. Todos eles. Tem empuxo e tem peso. Todos eles. Só que a diferença entre um sistema e outro é que é o seguinte. Esse cara tem um movimento de subida. Esse cara está em repouso. E esse cara tem um movimento de descida. Por qual motivo essa bolinha sobe? O empuxo é maior que o peso. Mas por que isso acontece? Densidade. Papinho de ontem. Quem é mais denso aqui? A bolinha ou o fluido? Quem é mais denso? O fluido. Aí ele joga lá para cima. Então aqui a prova poderia perguntar. Então a gente fala que a densidade do corpo ela é menor que a densidade do fluido. Tá todo mundo firme? Por isso sobe. Se o cara está em repouso aqui, o que eu posso dizer? Que o empuxo é igual ao peso e que as densidades são iguais. Eu falei que vocês iam tirar onda aqui hoje. Aqui. Se o cara vai descer, o peso é maior que o empuxo. Mesmo com o empuxo, o negócio afunda. Então significa que a densidade da bolinha é maior. Densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Até aqui tá tudo bem? Tá. Agora existem alguns problemas. Já vou um tempo de copiar aqui, ó. Existem alguns problemas que citam essa proposta de corpos flutuantes. Para os senhores que vão estudar para um concurso de bombeiro, existe uma jogada marítima que é muito interessante, que é a questão dos botes e das lanchas, né? Então, tipo, às vezes, aqui, sei lá, é um espaço de alguma coisa, e aqui eu pego um barco. A proposta é, por que o barco não afunda? Já começa aí. Porque a densidade da lataria é menor que a densidade do fluido. Então o fluido mantém ele para cima, certo ou não? Certo. Só que aí a prova vai perguntar coisas assim. Qual é a parte do barco que fica submersa? Quanto do seu volume total, por exemplo? Se ele afunda mais, se ele afunda menos, se eu botar mais uma coisinha em cima vai afundar mais, todo mundo entende? Sim. Então, quando ele fala uma história de corpos flutuantes, a meta dele é descobrir a relação de densidade e volume imerso. Existe toda uma ideia para isso, só que nós vamos resolver isso aqui de um outro jeito. Atenção. O que eu vou falar agora é bem tranquilo, é assim. A partir do momento que o cara está flutuando, mesmo na parte superior, posso dizer que o empuxo e o peso são iguais ou não? Posso, porque se o peso fosse maior, ele iria afundar. Se o empuxo fosse maior, ele seria jogado para cima. Então, com certeza, viu o termo flutua? A força resultante vale zero. O empuxo é igual ao peso, certo? Se eu somar um, quanto vai dar zero, certo? Certo. Amanhã é assim. Veja se vocês conseguem entender. A densidade do corpo dividido pela densidade do líquido vai ser o volume imerso
O que é o volume imerso? É o volume que está dentro, submerso, dividido pelo volume total. Vou dar um exemplo. Se 32% do volume do navio está imerso, significa que a densidade do navio é 32% da densidade da água. Vocês entendem assim? De novo? Se a densidade da água, por exemplo, vale 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do navio vale mais que 1 ou vale menos? Fala. A densidade da água vale 1. O navio não vai afundar. Então a densidade dele é mais que 1 ou menos? É menos. Aí ele falou, 32% do volume fica dentro. Então quer dizer que a densidade do navio é 32% disso aqui. Quanto é que é 32% de 1? 0,32. Essa é a densidade do navio. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, gente? Essa jogada é a jogada mais rápida que tem. A mais rápida. Certeza? Certeza? Tá. Tem um aí que mostra isso pra gente. Vamos fazer. Quer ver? Ó. Estou com vocês aí, galera. Virando. Ó. Cadê, gente? Eu tinha visto isso aqui hoje à tarde. Isso aqui vamos fazer de boa com calma depois. Não tá aqui. Deixa eu criar uma aqui, ó. Atenção. Eu tenho uma que é assim, ó. Depois eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Eu tenho uma que é assim, ó. Existe um cubo. Todo mundo sabe o que é um cubo, né? Beleza? Existe um cubo de lado 2 centímetros de densidade desconhecida. Só que aí a densidade do corpo, do fluido que ele está imerso, sei lá, está imerso no óleo. A densidade do óleo vale 0,8 grama por centímetro cúbico. E quando eu coloquei esse cubo no óleo, eu percebi que 2/3 do volume ficaram imersos. Qual é que é a diferença entre imerso e emerso? Imerso é para dentro, emerso para fora. Certo ou não? Certo. Aí a minha pergunta é: qual a densidade do cubo? Exercício extremamente complicado, mas vamos tirar onda aqui. Vamos lá? Respira. Vocês sabem calcular o volume de cubo? Como é que se calcula um volume dessa sala de aula aqui, por exemplo? Lado vezes lado vezes lado. Então, se eu tenho um cubo de 2 centímetros de lado, é 2 de altura, 2 de comprimento, 2 de largura, sim ou não? Então, o volume desse cubo, o volume total, está valendo 2 vezes 2 vezes 2. Todo mundo entende? Sim. Então, eu tenho 8 centímetros cúbicos. Vocês concordam com o colega, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, o que a minha formulinha diz? A densidade do corpo, que é o que eu quero descobrir, dividido pela densidade do líquido, é igual ao volume que está imerso, dividido pelo volume total. A densidade do corpo eu quero. A densidade do líquido que eu estou imerso, quanto é que é? 0,8. Está na voz de vocês. Qual o volume imerso?
1/3 do total. Porque esse 2/3 ficou na parte de fora. Sim ou não, gente? Sim. Então, o volume imerso a gente poderia colocar assim. 1/3 do 8. Sim ou não? Dividido pelo volume total, que é o próprio 8. Beleza ou não? Pessoal, beleza? Sim. Então, aqui a gente cancelaria 8 com 8. Passa 0,8 multiplicando. Ficou que a densidade do corpo é 1/3 vezes 0,8. Tá firme isso, pessoal? Tá firme? Tá? Isso aqui nos daria 0,23333 gramas por centímetro cúbico. Outra noção que vocês têm que ter. Se o cara flutua, com certeza ele é menos denso do que o líquido. Se tivesse alguma resposta 0,9, 1,2, já poderia eliminar. Porque se está flutuando, ele é menos denso. Concorda comigo ou não? Certeza, pessoal? Tá? É um dos exercícios mais difíceis que tem esse aqui. Saber o quanto está imerso. Fechou? Beleza? Anota. E aí sim a gente finaliza a hidro.
Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês querem uma ajuda para copiar? O pessoal de Santa Amaro já deve ter... Ah, opa! Lá é? Tá o quê? Vamos lá, atenção, turma! Bora! Pô, o pessoal do Santinho falando do pessoal de Santa Amaro. Não. Quem que mora no Santinho mais aqui? Sim, o Santinho ficou vazio? São vocês três aqui? Hã? Ficou o pai? Hã? Ficou só o pai. Ficou só o pai. Vamos lá. Atenção, turma. Mudando um pouquinho de saco pra mala. Que página que eu marquei no teu livro aí, filho? 49. Bora. Então, mudando de saco pra mala. Estamos em página 49. Eu acho que 43. Então é 43, não vamos brigar. Eu acho que não fiz. Certeza? Pô, será que eu vou ter que ir aí? Deixa eu ver. Ah, sim. 43. Obrigado. Então é o seguinte, galera. Esses são os nossos últimos dois assuntos. A parte de eletrostática e de eletrodinâmica, tá? Eu deixei isso aqui por último porque eu acredito que é um assunto que o pessoal tem um pouco mais de agilidade. A parte de elétrica, porque quando isso aparece em concurso são situações bem dia a dia, né? Os cálculos aí não são dos mais tranquilos, mas eu acho que vocês vão entender mais o que eu vou fazer, porque vocês têm um pouco mais noção do que eu vou falar. Então vamos lá. Vamos começar com a eletrodinâmica. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Tudo que está funcionando aqui nessa sala de aula, tudo que funciona na casa de vocês, geladeira, ar-condicionado, televisão, cafeteira, tudo funciona à base de corrente elétrica, certo ou não? Celulares. Né? O que faz a corrente elétrica? Através do movimento dos elétrons, corrente elétrica, ela tem a função de trazer a energia da fonte, que é a tomada, 220 volts, para o teu aparelho. E o teu aparelho vai fazer o que ele bem quiser, certo ou não? Certo. Então, a primeira grandeza física a ser estudada, e a mais importante de circuitos, é a corrente elétrica. Qual é a função da corrente elétrica? Transportar a carga, transportar a voltagem, trazer a energia da tomada, ou da bateria, ou da pilha até o aparelho. Todo mundo entende? Essa é a função. Então, a primeira grandeza física a ser estudada fortemente aqui seria a corrente elétrica. Eu coloquei aí pra gente 3 tipos de corrente elétrica. Uma corrente elétrica chamada contínua, estão vendo isso aí ou não? Uma corrente chamada alternada e outra pulsante, são 3 gráficos aí, estão vendo isso ou não? Sim. Então me ajuda. Quem que tu acha que cria esse tipo de corrente aqui, ó? Corrente elétrica, em função do tempo, tipo, o valor da corrente é sempre a mesma. Mas contínua, beleza, mas qual é o tipo de situação de dia a dia em que nós temos uma corrente contínua? Os geradores? Que tipo de geradores? Será que a corrente da tomada da nossa casa é uma corrente contínua? Não. A nossa corrente da nossa casa então não é contínua, certo ou não? Mas as pilhas e baterias são. Então pilha de relógio, bateria de celular, as baterias de controle remoto, aquelas baterias de carro, é tudo corrente contínua. São geradores que estão transformando energia química em energia elétrica. Certo ou não? Certo. Então quem gera corrente contínua pra gente são as pilhas, são as baterias. Então tudo que na sua carcaça tem um sinalzinho de mais e menos, aquilo é fonte de corrente contínua. Então veja, estamos trazendo situações de dia a dia para o nosso encontro de hoje, hein? Ó, bateria de carro, pilha, bateria de celular,
Tudo que tem mais e menos é fonte de corrente contínua. Estou sendo claro, pessoal? De boa. Agora, existe um outro tipo de corrente elétrica que ela é assim, né? O que vocês estão vendo? Que a corrente ela oscila e ela funciona tanto num sentido quanto no outro. Que tipo de corrente é essa? Essa é a corrente a nossa alternada e essa é a corrente de casa. Eu não sei se vocês são do templo, mas com certeza são. Antes de ter o terceiro plug da nossa casa, que é o fio terra, a nossa tomada era assim, né? Só 2 pinos, sim ou não? Se tu ligasse a parada, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se tu ligasse a parada assim, ou assim, funcionaria igual ou não? Funcionaria, é prova que a corrente está mudando de sentido toda hora. Então, corrente alternada. Quem que gera esse tipo de corrente? As usinas. Usina hidroelétrica, usina termoelétrica, usina nuclear, todo tipo de usina gera corrente alternada. E gera uma puta voltagem. Que até chegar na nossa tomada passa por vários transformadores. Não sei se já aconteceu, logicamente, lá na rua de vocês, no centinho, lá no poste, deve ter uma caixa cinza lá, sim ou não? Tem um negócio desse lá? Tem. Tem vários. A função... Só tem 2, né? No bairro todo só tem 2. Mas é isso aí, é o que tem, né? Então, essas usinas geram uma puta voltagem para a Celeste. E a Celeste, através dessa rede de distribuição, passa por vários transformadores para reduzir cada vez mais a tensão para a tua tomada, está lá o 220. Né? Então, as usinas e as tomadas convencionais, corrente alternada. Isso é muito importante. E por fim, eu coloquei um outro tipo de corrente aí. Que é uma corrente que vem nessa pegada aqui. Que ora tem, ora não tem. O nome dessa corrente, rapaziada, chama-se corrente pulsante ou corrente modulada. Pulsante ou modulada. Me ajuda. Aonde se aplica esse tipo de corrente? No nosso dia a dia. Corrente pulsante ou modulada? Na cerca elétrica. É um exemplo. Qual é a jogada da cerca elétrica? Primeiro que a ideia da cerca elétrica é não matar ninguém, certo ou não? É só dar um susto. É dar um susto, não é matar ninguém. Só que a ideia é... Ninguém consegue dar um susto de 220. É um susto muito pouco. Então tenho que ampliar essa voltagem. As cercas elétricas, elas têm uma voltagem de mais ou menos aí uns 10 kV. São 10.000 volts de tensão. Só que se aplicam num intervalo de tempo muito curto, 1 milissegundo. Só toque deu. Só que existem 2 momentos. Por que ela é pulsante? Porque a tendência de quando o camarada toca o fio é contrair o músculo, certo ou não? Sim. Se for uma corrente alternada, vai ficar grudado. Se for pulsante, ela vai bater e vai soltar. Todo mundo entende o que eu estou falando? O cara vai ter a chance de se livrar. Né? Bom, enfim. Então, mas como é que isso acontece, né? Para quem tem cerca elétrica ou conhece alguém que tem, sabe que funciona assim, ó. Os caras pegam a cerca, pegam todos esses fios, e esses fios são conectados a um modulador. E o que é caro do sistema de cerca elétrica é justamente esse cara. Esse modulador que faz a função de transformar o 220 volts em 10.000 volts. Isso que é o cara. E ele puxa essa energia da onde? Da tomada. Concorda comigo ou não? Sai da tomada, passa pelo modulador, ele modula e fica tudo certo. Só que isso é caro. O que acontece? Geralmente em cidades de interior, sítios, os caras querem proteger a casa, proteger a residência, só que isso é muito caro para os caras. O que eles fazem? Acho que não vai ter problema. O que acontece? É um choque a céu aberto nele. Em 2014, aconteceu um incidente em São Miguel do Oeste, não sei se vocês ficaram sabendo,
que aquelas 3 crianças, os 3 irmãos morreram eletrocutados na cerca elétrica. Estavam brincando no sítio, a bola passou para o outro lado da cerca. O irmão mais velho foi pegar, ficou grudado. Não tem como não ficar grudado. Se a gente já fica grudado na tomada de casa, já é uma porrada, sim ou não? Imagina uma cerca elétrica, essa céu aberto, muito fio. Aí o irmãozinho do meio foi tentar puxar, conectou, já conduziu a corrente até o cara. E quando a gente toma um choque, qual é a ideia, né, gente? Nós estamos tocando na Terra. A Terra é neutra. Então a tendência é sempre descarregar para a Terra. Todo mundo entende? Então, a gente está funcionando como fio terra nesse momento. E o irmãozinho mais novo também foi tentar salvar, morreu os 3 em menos de 4, 5 minutos. Né? Então, o barato saiu caro para o camarada. Então, cerca elétrica não se liga em corrente alternada. Se liga em modulador. A ideia não é matar ninguém. No caso, a ideia do cara era matar alguém. Só pode. Todo mundo entendeu? De boa? Tá. Nem para bicho. É só para dar um susto mesmo. A cerca elétrica é para dar um susto. Fechou? Na boa? Então, são situações que podem aparecer. Para vocês que vão trabalhar aí como bombeiros, esse tipo de situação é uma situação muito rotineira para a vida de um bombeiro. Essa questão de choque, eletricidade, isso é muito comum. Incêndios, tudo começa a partir dessas coisinhas aqui. Beleza? Na boa? Essa é a primeira parte. A segunda, quem quiser copiar, fica à vontade. A segunda parte é a seguinte. Depois eu vou falar de cálculo. Primeiro vamos falar das coisinhas primeiro. Segunda parte. Conceito de resistência elétrica. Respira que eu espero. Pessoal o quê? Que dinossauro? Pô, vocês são foda, né, raça? Daqui a pouco o pessoal vai se revoltar, vai vir no último dia de aula e pegar a gente, ó. Eu vou falar, foi o pessoal do Santinho que falou. Hã? Pessoal do Sambaqui, cadê o pessoal do Sambaqui? Pessoal do Sambaqui. Também é rústico, né? É rústico lá, né? Mas lá é meio rústico também, né? Sambaqui é... É, né? Como é que tá o Sambaqui? Mas ela é bem, né? Mas quem mora lá é bem. É mal? Pô, passo lá, vejo cada casa no Sambaqui ali. E o pessoal que mora ali, mora onde? Mas aonde? Eu moro ali, sabe ali a Sambaqui? Tem um restaurante de esquina na entrada. Da igreja? Pro lado de lá? Esse é o restaurante do início do mar. Sei. Então, aquela rua que no lateral dele ali, Aham. aquela rua. Ah, tá. A ruazinha. Entendi. É porque as pessoas falam, vai em Santo Antônio, Sambaqui. Só vejo casão, lancha e jet ski. Virou ponte ali, né? Lá em casa ninguém tem lanche, tem jet ski. Só ônibus. Só um Mercedão que passa de vez em quando. Hã? É isso, não? Quase isso. Vamos lá, atenção, galera. Resistência elétrica, concentra, é assim. Olha só, olha pra mim. Todo o aparelho elétrico, para funcionar, para poder efetivar o que tem que fazer, ele precisa ser percorrido por corrente. Só que alguns precisam de mais corrente, por exemplo, um ar-condicionado. Outros precisam de menos, um data show como esse. Certo ou não? Né? Então, existe um dispositivo que, na verdade, forma um bando, forma um circuito de dispositivos, onde a função desses caras é regular a passagem de corrente, para fazer com que a parada funcione mais ou menos. O nome desses caras aqui é resistência elétrica. Então, o chuveiro tem uma resistência, a lâmpada tem uma resistência, o liquidificador tem uma resistência, o ventilador tem uma resistência, o ar-condicionado tem uma resistência. Tudo quanto é dispositivo que é percorrido por corrente tem que ter resistência. Então, qual é a função da resistência elétrica? Seria regular. Seria controlar a passagem de corrente elétrica no circuito. A função da resistência seria controlar
regular a passagem de corrente elétrica em um circuito. Então eu vou fazer uma pergunta bem simples. Tu acha que o nome resistência é um fator que ajuda ou um fator que atrapalha? Olha o termo, resistência. Ele vem de qual verbo? Resistir. Resistir é jogar a favor ou jogar contra? É jogar contra. Então significa que quanto maior o valor da minha resistência, mais corrente passará pelo circuito ou menos? Vamos, gente? Menos. Portanto, resistência elétrica e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais, tipo, quanto mais resistência, mais corrente, ou são inversos? Quanto mais resistência, menos corrente? Inversamente. Então, a resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, agora que as coisas começam, nós vamos colocar aqui várias cenas. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Vou esperar. Vamos lá. Nós estamos diante de uma primeira situação aqui, galera. Eu vou mostrar para vocês como isso aparece numa prova. Aparece assim. Primeira coisa, olha para mim. A nível de ensino médio, nós não trabalhamos com tomadas. Não trabalhamos com corrente pulsante. Vamos trabalhar só com pilhas e baterias. Então nós vamos ligar a pilha e a bateria numa lâmpada, a pilha e a bateria num chuveiro, embora a gente saiba que vai ter pouquíssimo calor, mas vamos trabalhar só assim, todo mundo entende? Então numa prova de concurso, os caras não desenham a pilha do jeito que eu desenhei ali. Eles desenham assim, ó. Um palitinho pequeno e um palitinho grande. Isso aqui é o menor potencial, isso é o maior. Ah, uma pilha de carro, então nós temos aqui uma pilha de 12 volts. Vocês entendem? A bateria de 9, isso vai ser ligado a uma resistência. Como que se representa a resistência? Assim. Essa cobrinha. Tá ligado? Tipo uma molinha. O símbolo da resistência é R, nada mais justo. O símbolo de corrente elétrica será representado pela letra I, de intensidade corrente. Tá. A voltagem da bateria, a voltagem da pilha é sempre representado pela letra U. Tensão, é o nome que se dá. Até o final do curso nós vamos usar essas três coisas aqui, ó, diretaço. Então, quem é U, chama de que mesmo? É a tensão ou voltagem. Tensão ou voltagem, concentração total. Quem é o I? Corrente elétrica. Vamos pular a intensidade, vamos chamar o I de quê? Corrente elétrica. O I é a corrente elétrica. Quem é o R, turma? É resistência. Isso vai rolar diretaço. O nosso concurso,
ele trabalha em cima de uma relação entre elas que fica conhecida como lei de Ohm. A lei de Ohm nada mais é, nada menos é do que uma fórmula. Vou colocar aqui para vocês aqui, é a coisa mais tolinha que tem. Então é assim, ó. Para qualquer circuito, a gente utiliza da lei de Ohm. Vou ver se vocês podem me ajudar. Ela é assim, ó. O valor da voltagem é igual ao valor da resistência vezes o valor da corrente. Essa fórmula é muito difícil, não? Não. Nós vamos apelidar essa fórmula de, levanta a cabeça, URI. URI. U de tensão, R de I de corrente. Agora está na mão de vocês, hein? Tensão se mede em que unidade? A bateria está em quê? Volt. Agora eu quero ver quem lembra. Corrente elétrica está em qual unidade? Amperes. Boa, galera. Ampere. E resistência? Não, resistência se mede no que a gente chama de ohm. É a resistência do aparelho. Vamos aos símbolos. Acho que vai ser de boa, né? Volt, tu acha que letra que vai ser? V, né? Volt. 12 volts, 15 volts, 9 volts. Ampere. A. Isso aqui que é novo para o pessoal. Ohm é essa letra grega aqui, ó, chamada ômega. Parece uma ferradurazinha de cavalo. Ohm. Raça, nós vamos usar isso aqui toda a sagrada hora. Só que agora vamos começar a pegar um pouquinho mais pesado. Vou esperar eles copiarem aqui. Tá pegando tudo direitinho que eu tô falando aí, filho? Então tá bom. O pessoal de Santa Maria vai conseguir assistir? Daqui a pouco vamos tomar um processo, raça. Olha, Santa Maria é o QG da motoca, hein? Santa Maria é o QG da motoca. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o seguinte. Mesmo esquema. Só que eu vou falar de um lance que é muito comum de acontecer. Quer ver? Já aconteceu de vocês estarem usando o celular de vocês? Às vezes um vídeo, às vezes um GPS e a parada esquentar? Já aconteceu ou não? Já. Vamos entender o porquê. O que é uma corrente elétrica? É um bando de elétrons passando pelo fio. Uma caralhada de elétrons. Se eu for dar um zoom aqui nessa resistência para ver o que tem lá dentro, eu vou enxergar um fio. Dentro desse fio, várias partículas do material que é feito o fio. Geralmente os fios são feitos de cobre, sim ou não, gente? Sim. Quando esses elétrons passarem pelo interior desse fio, tu concordas que eles vão acabar colidindo com essas partículas? Todo tipo de colisão, faz assim com a mão. Faz. Todo mundo, faz assim. Todo tipo de movimentação libera... O que está acontecendo com a tua mão? Está esquentando, libera o quê? Calor.
Então, quanto mais você usa o celular, mais vai esquentar. Então, significa que toda vez, não existe uma vez que não. Só que às vezes é bem perceptível e às vezes não. Toda vez que uma corrente elétrica atravessa uma resistência, ela está transformando a energia elétrica que ela está trazendo, essa voltagem, em calor. Então, significa que no interior da resistência ocorre uma transformação de energia elétrica em calor. Isso para o nosso concurso tem um nome, turma. A gente chama essa transformação de efeito Joule. Efeito Joule é quando a energia elétrica é transformada em calor. Então gostaria que vocês me ajudassem e me dissessem algumas situações do dia a dia de vocês que vocês vivenciassem o efeito Joule. Algo que vocês utilizam do efeito Joule. Chuveiro elétrico, sim ou não? Ferro elétrico, forno elétrico, secador de cabelo, chapinha e assim por diante. Todos eles têm a função de converter energia elétrica em calor. Tá todo mundo entendendo, né? Por exemplo, mas tem uns que já erram no efeito Joule. Por exemplo, se for botar a mão num ventilador, não na hélice, né, animal, mas no ventilador atrás, lá no motor, eu vou perceber que está quentinho, sim ou não? Pô, aquela parte que ficou quente poderia ser utilizada para girar mais. Só que teve essa perda. Vocês entendem o que eu estou falando? Certeza ou não, gente? Sim. Mas eu quero que fique uma coisa bem clara, porque a prova pode perguntar isso. Ela vai falar assim, ó. A grande causa do efeito Joule, a grande causa do aquecimento é a presença da resistência. Isso é uma verdade ou isso é uma mentira? Isso é uma mentira. Se for na 1001 comprar o chuveiro já vem com resistência ou não? Responde. Fiz a instalação do chuveiro na minha casa, mas esqueci de ligar na tomada. A água vai esquentar? Não. Mas vai passar pela resistência? Vai, mas não vai esquentar. Então quem é o culpado ou a culpada pela geração de calor? É a corrente. Então o efeito Joule, que fique muito claro, é um efeito de corrente. Quanto mais corrente passa, mais esquenta. Tá. Vamos colocar algumas situações aqui, eu quero ver se vocês conseguem me entender. Vamos ver se dá? Levanta a cabeça rapidinho. Se eu falar assim, galera, vocês são pessoas inteligentes, tá? Me olha aqui, ó. Me olha aqui, ó. Olha pra mim. Olha pra mim. Se eu quero que as pás do ventilador girem muito rápido, tem que passar muita corrente ou pouca? Bora. Muita. Então quando você mexe na chave de seleção, você selecionou muita resistência ou pouca? Vamos? Pouca. Porque resistência e corrente são inversos. Vamos tentar de novo? Quero que a hélice do ventilador gire bem rápido. Muita corrente ou pouca? Então quando eu posicionei em alta resistência ou posicionei em baixa resistência? Baixa resistência. Exemplo 2. Comprei uma caixa de som. Quero que o volume fique bem fraquinho. Então isso é muita corrente ou pouca corrente? Pouca. Então quando eu abaixei o volume, o que eu fiz com a resistência? Aumentei. Chuveiro elétrico. Quero que a água fique bem quente. Isso é muita corrente ou isso é pouca corrente? Vamos. Muita corrente. O que aquece é a corrente. Então quando eu mexi na chave de seleção aqui embaixo,
ou lá em cima, o que eu fiz com a minha resistência? Diminuir. Vocês estão entendendo? Essa parada é esse jogo de quebra-cabeça direto. Tá todo mundo entendendo? Portanto, nunca vai acontecer de eu modificar alguma coisa no meu aparelho e aumentar a resistência e passar mais corrente. Isso não vai acontecer. Se aumentar a corrente, vai diminuir, ou se aumentar a resistência, vai diminuir a corrente e diminuir o funcionamento. Tá todo mundo entendendo? Certeza ou não? Legal. Respira. Então, acho que se eu desenhar aqui uma cena que seria um chuveiro elétrico, eu acho que vocês vão conseguir me entender. Aqui está a fonte. E eu tenho uma situação do chuveiro que é a seguinte. Essa seta que o Thiagão está fazendo aqui, ó, chama-se cursor. Só um pouquinho, levanta a cabeça. Isso aqui é o que eu mexo lá em cima. Ou que eu giro aqui embaixo, aquele de girar. Eu vou botar aqui alguns pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Em qual ponto o chuveiro estaria desligado? 3. Porque daí não está conectado em nada, não fecha o circuito, não tem corrente. Vocês concordam? Concordam? É como deixar um fio solto. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Sim. Então, situação 3. O cara está desligado, a água desce com a temperatura do cano. Certo? Agora, cuidado. Se eu ligar o cursor em 1, a corrente elétrica que sai da fonte percorre muita resistência ou pouca comparado quando for ligado em 2? Muita. Então, quando eu ligar em 1, vai passar muita corrente ou pouca? Quando comparado com 2? Vamos, galera? Pouca. Então, se passa pouca corrente, esquenta muito a água ou esquenta pouco? Esquenta pouco. Então, na situação 1, nós temos água morna. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo, pessoal? Sim. A resistência, então, é grande. A corrente foi pequena. Isso resulta em água morna. Respira. Então me ajuda agora, tá só nós. No 2. Se eu ligar aqui, veja, eu vou percorrer só isso aqui de resistência. O que eu fiz com a minha resistência então daqui para cá? Diminuir. Se eu diminuir a resistência, diminuir o comprimento do fio. O que eu estou fazendo com a corrente? Aumentando. O que eu faço com a água então? Esquenta mais. Então, situação 2, eu já tenho uma resistência menor, uma corrente maior, e por esse motivo a gente já tem água quente. Estou sendo claro aqui, pessoal? Pessoal, sim ou não? Respira. Outra jogada também, com essa relação de resistência e corrente. Tipos de fio. Vou esperar vocês copiarem ali.
Vamos nessa então. Outra jogada interessante que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal. Isso é muito pertinente para o dia a dia, que é com relação à espessura dos fios. Vocês acham que a espessura de um fio interfere no funcionamento de um aparelho? Você acha que sim ou você acha que não? Acho que sim. Quando a gente, tava começando a vida aí na nossa casa, a gente comprou um chuveirinho mais simples. O chuveirinho mais simples é aquele chuveirinho que tem pouca potência. Tinha um cabeamento lá para ele. Pô, ganhei um dinheirinho a mais e vou trocar de chuveiro. Eu vou comprar um chuveirinho um pouco mais potente para poder esquentar mais. Se eu esquento mais, significa que eu quero mais corrente, certo ou não? Então quer dizer que o fio que eu vou conectar a esse chuveiro tem que ter mais resistência do que tinha ou tem que ter menos? Tem que ter menos. Para liberar mais corrente, certo ou não? Certo. Comparando dois. Saca fone de ouvido. Compara um fio de fone de ouvido com um fio de um computador. Qual é mais grosso? O do computador, porque exige mais potência. Então tu acha que quanto mais grosso é o fio, mais corrente passa ou menos? Mais. Então os fios grossos têm muita resistência ou tem pouca resistência? Pouca. Estão conseguindo entender ou não? Sim, vamos colocar isso? Com relação à espessura, os fios finos, responde para mim, são destinados a aparelhos com muita potência ou pouca? Pouca. Portanto, são fios que têm muita resistência ou pouca? Tem muita, porque não precisa de tanta corrente para a parada funcionar. Estão entendendo? Certo? Então, os fios finos para dispositivos com baixa potência, fios finos para dispositivos com baixa potência, vírgula, pois possuem alta resistência. Por outro lado, os fios que são mais grossos, fio do ar-condicionado, fio da geladeira, fio do computador, fio desse projetor, olha lá o fiozinho dele como é mais grosso lá em cima, lá, ó, comparado a um fio de fone de ouvido. Para dispositivos com alta potência, pois possuem então o que, galera? Alta resistência ou possuem baixa os fios grossos? Baixa. Tá indo, pessoal? Tá indo, pessoal? Certeza? Então tá. Então, vamos ver se vai rolar. Nós temos um testezinho aí, que é o seguinte. Tá aqui. Tá aqui. Senhoras e senhores, página 50, exercício 6. Podemos? Começou. O cara falou assim: respira,
Página 7, página 50. Último exercício para a gente ir embora. Concentra. Qual das afirmativas está errada? Porra, isso é uma coisa que volta e meio o pessoal vacila em concurso, hein? Aí eu leio a primeira, tá certa e dá mole. Porra. O amperímetro é o que é ampere mesmo? Ampere é corrente. Então o amperímetro é um instrumento de resistência quase nula. Tu concordas comigo que se a tua ideia é medir toda a corrente, o amperímetro tem que ter muita resistência ou tem que ter pouca? Pouca. Para poder passar toda a corrente por ele. Vocês concordam comigo ou não? Oi, vocês concordam comigo? Sim. Então, ele tem que ter pouca resistência, praticamente nula. Então a A tá boa. O voltímetro, o que é um voltímetro? Ele mede voltagem. É um instrumento de resistência infinita. Ei, se o voltímetro mede voltagem, tem que passar corrente por ele? Só que a maior possível ou a menor possível? A menor, porque a intenção dele é medir o quê? Voltagem. Então, se eu quero que no voltímetro passe a menor intensidade de corrente possível, a corrente bem fraquinha, ele tem que ter muita resistência ou tem que ter pouca? Bora? Tem que ter muita. Então, o amperímetro, como mede corrente, tem que ter pouquíssima resistência. O voltímetro, quando mede voltagem, então tem que ter muita resistência para medir a voltagem e não a corrente. Vocês estão me entendendo, pessoal? Certeza ou não? Tanto é que se você tem na sua casa um multímetro, quando você quer medir voltagem, você joga o valor da resistência dele lá em cima. Aí você vai medir o V. O U, no caso. Tá todo mundo entendendo, né? Estamos na letra... Então as duas por hora estão certas. C. Para uma dada resistência, a corrente é inversamente proporcional a DDP. O que ele está querendo dizer? Que quanto mais voltagem, menos corrente. É isso? Veja, ele falou, para uma resistência, quanto mais corrente passa na resistência, mais voltagem tem. Ou menos voltagem tem. É isso? Se ligar, me fala uma coisa. Qual tipo de tomada me libera mais corrente? Uma tomada de 220 ou uma tomada de 110? 220. Então, quanto mais tensão, mais corrente. Isso é direto ou isso é inverso? Isso é direto. Olha só o que ele falou. Para uma dada resistência, a resistência é fixa. A corrente é inverso à voltagem. É isso? Não, a corrente é direto à voltagem. Determinei o R fixo. Quanto mais voltagem eu boto, mais corrente passa. Né? Então isso aí não tá bom. Essa é a falsa. Vamos ver os outros. Em um condutor metálico, pode ser um fio de cobre, a resistência depende da sua área. O que está falando? Da espessura? Sim. Sim ou não, gente? Isso depende ou não? Sim. Com certeza. Letra E. O curto-circuito. O que é o curto-circuito? Ausência de corrente elétrica. Pode ocasionar grande aquecimento, acarretando em perigo de incêndio. Sim ou não, gente? Sim, volta e meia a gente vê pela televisão, né? Porra, pegou fogo no bar tal porque aquela fritadeira entrou em curto. Veja, o aparelho que entra em curto, ele não queima. Porque não passa corrente por ele. Mas se não passa corrente por ele, essa voltagem tem que cair em algum lugar, né? E esse algum lugar sobrecarrega, automaticamente gera faísca e por diante, incêndio. Todo mundo entende? Isso aqui é uma questão muito próxima do concurso de vocês, pessoal. É uma questão extremamente dia a dia, de elétrica. Veja, a gente já passou por várias áreas da física. Tem muita coisa que tem conta. Mas as coisas mais dia a dia, elas não têm cálculo. Que são geralmente as coisas que têm caído aí. Tranquilidade? Na boa? Tá? Então é o seguinte. O nosso próximo encontro, ele não vai ser sexta-feira que vem. Porque eu acho que vocês têm matemática sexta-feira que vem. Né? Então a gente vai se encontrar só daqui a 15 dias. Beleza? No resto, no próximo encontro, o que vai rolar? Vamos falar sobre potência elétrica. Questão de consumo de energia, conta de luz, como é que isso funciona. E a associação de resistores, série paralelo, instalação de fusível, disjuntores, esse tipo de situação. Beleza? Na boa, por hora. Obrigado. Tchau.